E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje vai ser para dar nossas impressões iniciais sobre o VP6 jogando jogos de videogame, no caso PlayStation 5. Provavelmente esse é o melhor projetor da Blitzwolf que a gente testou aqui no nosso canal, e a grande pergunta agora é: será que o mesmo vale para jogos de videogame? Será que fica legal? Será que não fica? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então vamos nessa! Se por acaso vocês ficarem interessados nesse projetor, que é o VP6, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link para vocês estarem dando uma olhadinha no preço e estarem comprando, caso tenham ficado interessados. Então o link vai estar aqui embaixo caso queiram conferir. De forma geral, pessoal, a gente pode dizer que esse projetor, o VP6 da Blitzwolf, é o melhor projetor que a gente testa aqui no canal dessa marca em específico, e ele tem algumas vantagens que são bem claras, como por exemplo o fato de ser um projetor Full HD, que é bem diferente dos outros projetores que a gente testou, que é de 720p. E como eu já mencionei num vídeo passado, eu acredito que a diferença de 720p para um projetor Full HD é uma diferença muito grande, porque a gente está falando de imagens que são muito grandes, de telas muito grandes. Inclusive, até vou repetir o que eu tinha falado no outro vídeo, eu acho que a diferença de um projetor 720p para um projetor Full HD é uma diferença visivelmente muito maior, pelo menos ali na hora que a gente está olhando, comparado a uma televisão que passa do Full HD para uma televisão 4K. Porque como a gente está falando de um projetor que vai projetar uma tela muito grande, é muito mais fácil de vocês ver aqueles pixels na tela, sabe? De um projetor 720p projetando uma tela de 100 polegadas ou mais. Então quando a gente sai de um projetor 720p e vai para um projetor Full HD, como é o caso desse projetor da Blitzwolf, o VP6, a diferença de qualidade realmente fica bem visível, e eu diria que para jogos de videogame, que é o foco desse vídeo, a diferença fica ainda mais visível do que vendo um filme, por exemplo. Porque geralmente quando a gente joga um jogo de videogame, sabe, se o jogo ali não foi tão bem feito assim, fica muito fácil de ver serrilhados e coisas do tipo. E quando a gente está jogando em um projetor de 720p, isso fica muito mais fácil ainda de ver. Só que como a gente está agora testando o VP6, que é um projetor Full HD, a diferença que dá realmente é muito grande. Então, visualmente falando, eu acho que o VP6 ele faz um trabalho muito bom quando a gente fala em jogos de videogame, tá? No caso, o jogo que a gente testou, no caso o console que a gente testou, foi o PlayStation 5, que é um videogame de nova geração. E quando a gente testou o PlayStation 5 em um projetor de 720p, não parecia que a gente estava jogando PlayStation 5, sabe? Parecia que a gente estava jogando PlayStation 4, porque dava para ver nitidamente os pixels na tela, que a imagem não estava tão definida assim. Daí depois que a gente passou para um projetor Full HD para jogar no PlayStation 5, deu para ver ali que era uma experiência já de nova geração, sabe? Porque apesar do projetor não conseguir reproduzir nativamente imagens em 4K, apesar do projetor, em teoria, processar imagens em 4K, só que em tese ele não vai reproduzir essa imagem para vocês, só imagens em Full HD, ainda assim, a imagem Full HD que ele consegue te reproduzir fica bem nítida na tela e é suficientemente bom para te se sentir ali numa experiência de nova geração. Pelo menos foi assim que eu me senti, reproduzindo imagens bem grandes na tela. Um dos jogos que a gente testou foi o jogo novo do Homem-Aranha aí que tem para o PlayStation 5, e eu fiquei bem impressionado vendo a qualidade de imagem, porque todas aquelas coisas de 60 quadros por segundo, Ray Tracing, tudo ficava muito bonito no projetor. E não, assim, obviamente que numa televisão vai ser melhor por ser 4K e tudo mais, só que eu não achei que a diferença foi tão gritante assim comparado a um projetor Full HD comparado a uma televisão 4K. Porque apesar da televisão 4K ter a vantagem de ter uma resolução melhor e coisas do tipo, o projetor tem a vantagem de ter uma tela muito maior, e mantendo a qualidade em Full HD já é suficientemente bom para te olhar e ficar impressionado. Pelo menos foi assim que eu me senti vendo especialmente o jogo do Homem-Aranha rodando ali Full HD, apesar de poder estar rodando uma resolução 4K, ainda assim Full HD a imagem ficava bem definida, os efeitos de Ray Tracing ficavam muito legais mesmo no projetor. A gente testou jogando jogos a 30 a 60 quadros por segundo e funcionou perfeitamente bem. Eu até diria que jogando no projetor, no caso o jogo do Homem-Aranha, a gente pode alternar em um modo que roda 60 quadros por segundo e um modo que roda 30 quadros por segundo. Jogando no projetor, a diferença de jogar a 30 quadros por segundo e jogando a 60 quadros por segundo, pelo menos no VP6, não achei que foi tão grande assim comparado a uma televisão. Eu acho que numa televisão fica mais fácil de identificar
rodando a 30 quadros por segundo e rodando a 60 quadros por segundo. Mas isso não necessariamente é um ponto negativo, tá? Porque jogando no VP6, por exemplo, quando a gente passa de 30 a 60 quadros por segundo, a sensação que dá é que jogando a 60 quadros por segundo fica muito fluido, e quando a gente coloca 30 quadros por segundo, continua quase que igualmente muito fluido. Pelo menos essa foi a sensação que eu senti jogando no VP6. Então essa questão de Ray Tracing, ter uma resolução maior, rodar jogos a 60 quadros por segundo, são coisas que você vai continuar tendo nesse projetor. O que você vai perder de nova geração, digamos assim, é o 4K, que ele não vai conseguir te entregar de forma nativa. Como eu falei, ele suporta, né, resoluções 4K. Na hora que a imagem chega para ti, infelizmente vai ser Full HD, então esse 4K é algo que tu perde. E outra coisa que tu também perde é a questão da taxa de quadros por segundo, caso você fosse jogar um jogo que roda 120 quadros por segundo, porque não é algo que o projetor vai entregar para ti. Mas sinceramente, em relação a 120 quadros por segundo, provavelmente vão ser muito poucos jogos que vão ter isso, então no final das contas eu acho que não vai fazer uma diferença tão grande assim. A gente não testou um jogo que roda 120 quadros por segundo para passar a impressão real para vocês, mas provavelmente a sensação seria de estar jogando um jogo a 60 quadros por segundo. Algumas coisas bem importantes de se mencionar são coisas como input lag e tempo de resposta, né? Input lag, sempre lembrando, é que é aquela coisa lá, eu tô jogando o jogo, clico no botão, quanto tempo demora de fato para isso acontecer na tela, e quando eu falo tempo de resposta é uma imagem que se move muito rápido, tem uma tendência a deixar um rastro por trás, e é uma coisa também importante de se ver quando a gente fala de jogos de videogame. Em relação aos testes que a gente fez, não tive qualquer tipo de problema em relação a isso, tanto tempo de resposta quanto input lag, tanto jogando jogos em modo campanha, modos multiplayer, não tive problemas, então não é algo que eu acho que vocês devam ficar preocupados em relação a isso. E antes de continuar, pessoal, se você é uma pessoa que já tem alguma experiência com projetor jogando jogos de videogame, ou se é uma pessoa que está pensando em comprar um projetor para jogar jogos de videogame, seja no PlayStation 5, ou no PC, ou em qualquer outro console, deixe a experiência de vocês aqui, ou as dúvidas que vocês possam vir a ter, caso estejam pensando em comprar, porque assim a gente se ajuda melhor, outros usuários podem ver as perguntas de vocês, as nossas respostas, e eu acho que assim fica mais interessante para todo mundo. Outra coisa importante para falar em relação a esse projetor é que ele é um projetor de 6.000 lumens, então em tese tu consegue sim jogar com a luz acesa, porque ele tem uma claridade bem legal. Entretanto, se você for uma pessoa mais exigente, que é o meu caso, especialmente jogando jogos de videogame, eu não recomendo comprar nenhum tipo de projetor para jogar jogos de videogame se você vai jogar com a luz acesa ou com a janela aberta durante o dia e entrando claridade, sabe? Porque quando a gente fala de jogos de videogame, a gente está falando de uma imagem que está sendo reproduzida ali na tela, e qualquer claridade pode impactar significativamente a sua gameplay. Então mesmo que o projetor tenha uma qualidade legal durante o dia, estou falando pessoalmente eu agora, né? Eu não compraria um projetor se eu não consigo ter um ambiente controlado para jogar jogos de videogame, sabe? Se for para jogar de vez em quando, eu recomendo, acho que vale super a pena, especialmente quando for amigo jogar em casa e tudo mais, mas ter um projetor como um equipamento principal, digamos assim, para jogar jogos de videogame, mesmo que o projetor se saia relativamente bem em ambientes iluminados, eu acho que é fundamental ter um ambiente bem escuro para jogar jogos de videogame. Até mesmo jogando na televisão lá em casa, eu geralmente desligo a luz, né, fecho a janela, porque eu acho melhor. E num projetor isso é ainda mais recomendado, especialmente para jogar jogos de videogames, pelo menos na minha opinião. Outro ponto importante de eu acho que levar em consideração aqui é em relação à instalação, digamos assim, do projetor. Esse é um projetor que ele é mais caro, né, que os projetores de 720p que a gente estava trazendo aqui para o canal da Blitzwolf. É um projetor que tu vai ter que investir um pouco mais de dinheiro, mas sim você vai ter uma qualidade de imagem significativamente melhor em relação a outros projetores da mesma marca. Entretanto, se você vai investir em um projetor desse tipo, eu também acho que é bem relevante você ter ali no seu cenário algum local bem específico para colocar o projetor. Seja um tripé ou seja algum suporte no teto que você vá colocar ele. Porque se você não tem um local muito específico, se você for colocar o projetor em cima de uma cadeira, por exemplo, até vai conseguir, até vai funcionar muito bem, só que talvez seja difícil, por exemplo, de conseguir fazer com que a imagem fique alta o suficiente ali na sua parede para conseguir fazer uma experiência legal, sabe? Quando a gente testou o projetor, a gente não tem um suporte de tripé para esse projetor. Geralmente os projetores que a gente testa aqui no canal, aqueles tripé de câmera normal funcionam.
Entretanto, nesse projetor, como ele é um projetor um pouco maior, eu recomendo ali ter o tripé e ter o suporte em formato de X para colocar ele no tripé, né, se for o caso, ou mesmo colocar no teto, que é o caso, dá para acontecer também, caso você prefira assim. Também vale a pena mencionar que esse projetor, além de ser Full HD, as configurações dele no menu na hora de você acessar, na hora de calibrar a imagem, diminuir, sabe, mexer um pouquinho assim na regulagem, também é mais fácil de fazer nesse projetor comparado a outros projetores, o que também é um ponto bastante positivo em relação a ele. Fica mais fácil de projetar ele, de configurar ele, especialmente se você tem um tripé, tá? Então é uma coisa que eu acho que vale a pena estar levando em consideração. Outro ponto que eu acho que vale mencionar aqui no vídeo, que eu já estava esquecendo, é em relação à qualidade do som do projetor. Porque além dele ser um projetor mais caro, entregar imagens em Full HD, a qualidade do áudio, pelo menos nos nossos testes iniciais, se mostrou melhor também comparado aos outros projetores da mesma marca que a gente trouxe aqui no canal. Eu também acho que é algo relevante de se trazer aqui, apesar de que ainda assim eu acho que vale mais a pena comprar um sistema de som ou jogar de fone de ouvido se for o caso. Mas o projetor em si, em relação à qualidade do áudio, eu acho que ele já dá conta do recado, né? Levando em consideração que é um projetor Full HD e ainda assim não é um projetor extremamente caro comparado a outras marcas e outros projetores que a gente pode encontrar no mercado. Também acho que vale a pena mencionar em relação à qualidade de imagem em geral, né, além da resolução, como por exemplo o nível de preto, contraste, coisas do tipo, que foram coisas que também agradaram bastante a gente aqui no canal. A gente não colocou, né, o projetor em si lado a lado aos outros projetores da Blitzwolf que a gente trouxe no canal, mas só de bater o olho assim a sensação que dá é que além da resolução, todas as outras coisas, como por exemplo contraste, nível de cor, são melhores nesse projetor. Entretanto, né, nunca se sabe, talvez fazendo um teste lado a lado ali, além da resolução, a gente pode ver outras coisas interessantes. Então, se vocês quiserem alguns testes colocando lado a lado esses projetores, né, quem sabe um projetor Full HD da Blitzwolf contra outro projetor 720p também da Blitzwolf, eu acho que seria bastante interessante para ver a prova real, né? Se além da resolução, a qualidade de contraste, imagem, nível de preto e todas essas coisas também se mostram superiores, né? Olhando assim, sem fazer uma comparação lado a lado, me parece que é, mas, né, se vocês quiserem fazer alguma comparação, né, se vocês quiserem que a gente faça alguma comparação desse tipo, só deixar aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar fazendo. E sempre lembrando, pessoal, que aqui embaixo vai estar o link, né, para vocês estarem vendo o preço, comprando o projetor caso tenham ficado interessados. E também aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando um outro link. Acessando lá você consegue entrar no nosso grupo ou do WhatsApp ou do Telegram, onde diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos aí do universo da tecnologia, como projetores, televisões, jogos de videogame, consoles e várias outras coisas. Então, se vocês quiserem acompanhar, quem sabe a gente coloca alguma promoção bem interessante de um produto que você estava de olho, o link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram entrar, e a gente espera vocês lá. Então, de forma geral, se fosse para fazer um resumo, especialmente dessas nossas impressões iniciais, né? Lembrando que essa aqui não é uma análise geral do projetor, a gente pode vir a falar dela no futuro, mas as nossas impressões iniciais foram extremamente positivas jogando nesse projetor. Jogos de videogame, foi sim visivelmente melhor do que os outros projetores, especialmente na questão da resolução, especialmente se você está pensando em comprar um console de nova geração ou já tem um console de nova geração e quer aproveitar uma qualidade de imagem superior, um projetor Full HD como o VP6 sim vai conseguir entregar ali para vocês algo bem superior, pelo menos em questão de resolução, aos outros projetores que a gente trouxe aqui no canal. E como eu disse, se vocês quiserem ver comparação lado a lado a um projetor de 720p, acho que seria bem interessante, porque resolução a gente sabe que ganha, mas, né, contraste, coisas do tipo, nem sempre é assim, apesar de que de fato me parece que é melhor também, né, mas como eu disse, nunca se sabe. Então esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, puderem dar um gostei, se inscrever no canal se você é novo, agradeceria bastante. E se puderem também deixar um comentário aqui embaixo, falando alguma crítica, sugestão, alguma experiência que você já tem com algum projetor aí jogando jogos de videogame, ou se você não tem experiência, quem sabe perguntar alguma outra coisa que a gente não trouxe aqui no vídeo, a gente também ficaria bastante contente em responder vocês, para também estar ajudando as outras pessoas. Então esse foi o vídeo, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.